Olá pessoal, tudo bem? Tema dessa aula, potenciação, tá? O tema no geral é potenciação e radiciação, porém eu separei em duas aulas. Para você entender a radiciação, você tem que estar craque na potenciação, até porque as propriedades são muito parecidas, e a operação de radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, bora fazer aula de potenciação. A aula de radiciação vai estar separada, link na descrição desta aula, beleza? Vamos lá! O objetivo aqui é fazer um resumo rápido, não é aprofundar na adição e multiplicação, mas eu preciso que você tenha perfeita compreensão do significado desta operação matemática, que é a potenciação, ok? Então bora lá, lembrando da adição, né? Então vamos pegar através de exemplos. Aqui eu tenho, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Então, um exemplo, você, como estudante, está trabalhando ali de garçom ou garçonete, né, por um período da vida, para financiar os seus estudos, e aí recebeu gorjetas, e você recebeu uma gorjeta de 2, vamos colocar em dólar, né, para não desvalorizar muito rápido, e depois uma gorjeta de 3. Ao final do dia, quanto que você recebeu? Ora, 2 mais 3. Você recebeu, então, 5 dólares. Perfeito? Ok. Vamos dar nome para essas coisas, né? Esse 2 aqui e esse 3 são as parcelas. A operação chama-se adição, é representada por esse sinal. E o resultado se chama soma. Então, vamos lá de novo. Veja, o 2 e o 3 são parcelas, a operação é a adição e o resultado 5 é a soma. Você pode trocar a ordem. Se você tivesse ganhado uma gorjeta de 3 e depois uma gorjeta de 2, ou seja, trocando a posição, a soma, ou seja, o resultado, continua sendo 5. Então, beleza, aqui 2 é parcela, 3 é parcela, esse 2 é parcela, esse 3 é parcela. Esse resultado ganha o nome de soma, tá? Beleza, até aí tá tudo bem? Então, lembrando, vale a propriedade comutativa, quer dizer, trocando a ordem, o resultado, a soma, é sempre a mesma, ok? Porque você não precisa lembrar direitinho o nome da propriedade, mas lembrar da propriedade sim. Muitas vezes, dependendo dos cálculos, dependendo da questão, trocar essa ordem facilita a conclusão de um exercício, né? Então, é importante lembrar. Beleza? Beleza. Multiplicação. Você vai entender a multiplicação agora como uma forma econômica da adição. Como assim, professor? Observa. Eu tenho um exemplo aqui onde eu estou somando o 2 com ele mesmo, várias vezes. No exemplo aqui, 5 vezes, né? Olha, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, cai no caso lá de cima. Isso aqui é uma adição, tá? E as parcelas são sempre o número 2 no meu exemplo. Então, a parcela se repete um certo número de vezes, tá? E ao invés de eu escrever, então, que eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2, repetir esse valor 5 vezes, eu posso escrever nesta forma, 5 vezes 2, e a gente chama essa operação de multiplicação. Então, 5 vezes 2 significa somar o 2 com ele mesmo 5 vezes. Claro, veja como você ganhou espaço. Você imaginou você somar o 2 com ele mesmo? Então, se numa noite lá, trabalhando e servindo, você ganhou R$2 de gorjeta de cada mesa e no final você serviu 150 mesas, você imaginou? Para chegar a fazer o cálculo, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, com 150 parcelas, né? Então ficaria muito complexo. Então a gente pode resumir isso operando com a multiplicação. Então o número de repetições aqui foi 5, eu escrevo dessa forma, 5 vezes o 2, beleza? E no caso aqui eu tenho então operação multiplicação. Como é que chama cada parte aqui? Não chama parcela. Na multiplicação a gente chama esse 5 e esse 2 de fator, tá? Vamos gravar isso. Então observa, o 5 é fator e o 2 é fator, tá bom? Então quando eu multiplico, cada pedacinho, cada elemento ali ganha o nome de fator. Ok? E o resultado? O resultado da multiplicação, no caso aqui é 10, a gente chama de produto, ok?
Então veja, o resultado aqui é 10 nos dois, né? É o mesmo resultado. Mas se apresentado dessa forma, o resultado de uma adição vai ganhar o nome de soma. Resultado desta forma, que também é 10, mas na forma de multiplicação, você chama de produto, tá bom? E o bacana aqui, se você trocar a ordem, em vez de você somar o 2 com ele mesmo 5 vezes, você fizer 2 vezes 5, ou seja, 5 mais 5, somar o 5 com ele mesmo por 2 vezes, você vai ter o mesmo resultado. Daí você vai lembrar da propriedade. A ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado. Então, se você trocar a ordem dos fatores, o resultado, ou seja, o produto, vai ser o mesmo. Ok, você enxergou então a multiplicação como uma forma econômica para a adição de um número com ele mesmo. E de uma forma análoga, a gente vai fazer a mesma coisa com a multiplicação. Observa aqui no meu exemplo, é outro exemplo, eu tenho o número multiplicado por ele mesmo. Então veja, isso aqui é uma multiplicação, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá certo? O resultado aqui ganha o nome de fato ainda de produto, porque é o resultado de uma multiplicação, mas de uma forma análoga ao que a gente viu ali no exemplo anterior, eu estou multiplicando um número por ele mesmo. Então, você já imaginou, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 com 100 fatores? Ia ficar muito grande. E existe uma forma de você economizar isso, representando nesse formato. Eu fiz linhas aqui de propósito para você entender que esse 4 está numa parte acima do 3, né? Está numa linhazinha acima do 3. E a gente vai ler isso aqui como 3 elevado a 4, tá? Já explico o que significa isso. A operação de potenciação é uma forma econômica de representarmos a multiplicação. Então, na verdade, é o resultado de uma multiplicação, a potência, tá? É uma forma de a gente economizar isso escrevendo neste formato, tá? E aqui a gente tem a operação, então, de potenciação. 3 elevado a 4 significa o 3 vezes ele mesmo aparecendo 4 vezes, ou seja, 4 fatores, tá? 4 fatores 3. E o resultado aqui foi 81. Aqui em cima, como é multiplicação, a gente chamou de produto, o resultado da multiplicação. E aqui eu vou chamar de potência. Então veja, o mesmo 81 aqui ganha o nome de potência. Potência, então, é o resultado da operação de potenciação, que você representa deste jeito. Esse número que está aqui embaixo, a gente chama de base, beleza? E esse número que está aqui em cima, a gente chama de expoente. Expoente. Portanto, galerinha, isso aqui não é 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 4 cai nesse caso, é 4 mais 4 mais 4. Que dá 12, tá certo? É diferente. Isso aqui é 3 elevado a 4, ok? É uma operação de potenciação. Base, expoente. Resultado é o mesmo desse 3 vezes 3 vezes 3 com expoente 4. Se fosse a quinta, eu teria que botar o 3 uma quinta vez e trabalhar a multiplicação. Então a gente pode entender como uma forma econômica de representar uma multiplicação de um número sempre por ele mesmo. Esse número que é multiplicado por ele mesmo é a base, ok? E o número de vezes que se repete é o expoente. E o resultado é a potência. Agora que ficou claro para você, espero que sim, se não ficou, se você não está habituado com isso, já esqueceu, né? Faz muito tempo, reveja. Então, passou um dia, 2, você vai mexer com esse assunto outra vez, dá uma revisada, assiste de novo para você guardar bem isso e isso ficar bem formado na sua cabeça. Porque aí você não erra nas questões, não erra nos exercícios, tá? Tem muito tropeço, principalmente quando envolve álgebra, quando tem letra, né? Aí ferrou. Põe lá x elevado a 2, o cara não sabe se aquilo é 2x ou se é x ao quadrado. É x ao quadrado, tá? A diferença é que a base seria um x aqui, por exemplo, entendeu? Então aqui no caso, se eu botar x no lugar do 3, é x à quarta. E o que é x à quarta? É x vezes x vezes x vezes x. E não 4 vezes o x. 4 vezes o x seria x mais x mais x mais x. Entendeu isso? Beleza? Vamos falar então de propriedades da potenciação, que é o que você vai usar aí no ensino médio muito, tá bom?
Antes de você decorar as propriedades, eu quero que você as compreenda. Então, eu criei aqui alguns exemplos, a gente vai trabalhar em cima deles e a gente vai mostrando que aquilo pode se transformar numa propriedade, ou seja, não vale só para esses exemplos, mas para situações que cabem nesses modelos. Então, vamos entender a propriedade. Olha só, 2 à terceira significa 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, com 3 fatores. Então, repara aqui eu representei o 2 à terceira. E isso está multiplicado por 2 elevado a 2. Portanto, vou apagar aqui, né? 2 vezes 2. Tá? Então, no caso aqui, 2 a 2 é 2 vezes 2. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Perfeito? Agora, vamos pensar o contrário. O que eu tenho aqui? Eu não tenho o número 2 multiplicado por ele mesmo várias vezes? Tenho. Isso não pode ser escrito de uma forma resumida? Pode. Quantas vezes apareceu 2? 5. Por que apareceu 5? Ora, porque se tinha 3 deles aqui, mais 2 ali, 3 mais 2, 5. Então, isso aqui significa 2 elevado à quinta, tá? Então, daí você tira a primeira propriedade importante. Quando você estiver multiplicando potências de mesma base, porque se aqui for 2 e aqui for 4, 5, não vai dar para juntar, tá? Então as potências têm que ter a mesma base. O que eu faço? Eu mantenho a base, ou seja, a base vai ficar lá no resultado, e somo os expoentes 3 mais 2, 5. Por quê? Porque eu tenho 3 elementos daqui, ó, 3 fatores da primeira potência e 2 fatores da segunda potência. Então, soma os expoentes. Como é que a gente pode representar isso de uma forma genérica? Vamos brincar um pouco. Lembra aqui que eu estava explicando potenciação para você? Base, expoente, potência. Como é que a gente pode representar a base? Eu posso chamar, por exemplo, de A, tá certo? Que é uma incógnita, uma variável, vamos dizer assim, uma variável, elevado a N, né? O que significa A elevado a N? É A, vezes A, etc. Quantas vezes? N vezes. Beleza? N vezes, tá? Então, eu posso operar trabalhando com letras, tá certo? E aqui eu represento de uma forma genérica. Muito bem. Aquela propriedade eu vou representar assim, olha. Eu vou dizer que eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 à terceira vezes 2 à quinta. MN podem ser iguais ou diferentes, tá bom? E como eu tenho, então, a multiplicação entre potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, tá bom? Se ficou fácil de você entender do lado de cá, você consegue entender a propriedade e consegue gravar. Tranquilo? Vamos prosseguir? Olha que bacana agora, olha essa. Eu botei em outra cor porque eu vou usar ela de outra forma lá no final. Então, vamos entender a primeira aqui. Quando eu tenho uma fração, na verdade eu tenho uma divisão. Legal. Quando você tem numa fração fator em cima igual ao fator de baixo, você pode simplificar, pode dividir. Por que isso? Ora, a divisão é o inverso da multiplicação. Se eu multiplicar um valor por 2 e depois dividir por 2, eu vou chegar no ponto de partida, né? Você está numa loja, você vende um produto por R$100. Beleza, dobra o valor do produto, 200. Agora divide por 2, cai para 100 de volta. Então, multiplicar e dividir pelo mesmo número não altera. Ou seja, vamos lá. O que significa 2 à quinta? Significa que eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Beleza? Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 2 elevado a 2. O que significa isso? 2 vezes 2. Então observa o que vai acontecer numa situação dessa. Eu posso simplificar, eu posso cortar qualquer 2 aqui em cima, né? Multipliquei por 2, dividi por 2 com um 2 aqui embaixo. Então vou cortar 1 e vou cortar mais 1. Certo? O que aconteceu? Eu tinha 5 em cima. Como eu tenho 2 embaixo, eu cortei 2. Menor resultado. Então sobraram 3 lá em cima. Ora, sobraram 5 menos 2. Percebeu? Menos os 2 que você cortou. Então, este resultado aqui vai ficar como 2 elevado à terceira. Note que nesse momento eu não estou preocupado no resultado final. 2 à terceira é 8, a potência é 8, certo? Mas eu estou preocupado em você sacar a propriedade.
Quando você tem uma divisão de duas potências de mesma base, aqui é 2, aqui é 2, se fosse 3 tinha que ser 3, tá certo? Os expoentes não precisam ser iguais, tá? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então 5 menos 2 dá aquele 3 lá. Por que faz a subtração? Porque você tinha 5, embaixo você tem 2, você cortou, você pode cortar 2, não pode cortar mais porque não tem mais ninguém para cortar aqui. Só tenho 2, então corta 2, vai sobrar 5 menos 2, 3. Beleza? Vamos lá para o lado da nossa lista de propriedades e a gente vai ter a segunda propriedade. Então vamos chamar essa aqui de 1, né? Vamos chamar aqui de propriedade 2. Quando você tiver A elevado a M, então uma potência de base A dividido por outra potência também de base A, você conserva a base e faça a subtração dos expoentes. M menos N. Beleza? Ficou fácil? Então você já tem duas propriedades ali e você deve ter compreendido pelos exercícios. Olha só esse caso agora, olha que legal. Você tem um parênteses elevado a 2, tá? Então, antes, quando você tem um parênteses, imagina como uma caixinha fechada. Fecha a caixa, faz de conta que você não está vendo o que tem dentro do parênteses. Parênteses elevado a 2 significa o quê? Significa o parênteses vezes o próprio parênteses. Você entendeu? Então, faz de conta que você não está vendo o que tem lá dentro. Ok. Mas eis que tem lá dentro. Então, esse 2 aqui, ó, esse expoente 2 eu resolvi assim. É o parênteses vezes o parênteses. Mas lá dentro tem 2 elevado à terceira. O que é 2 elevado à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. E, como é o mesmo parênteses, aqui também, 2 vezes 2 vezes 2. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ora, então tanto faz se eu começar multiplicando daqui, multiplicar esse grupo por esse, depois um pelo outro, ou simplesmente eliminar o parênteses, vai dar o mesmo resultado. Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Então, a minha base é multiplicada por ela mesma 6 vezes. Isso significa 2 à sexta. O que aconteceu? Você tinha 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ao quadrado, ou seja, ele vezes ele. Quantas vezes vai aparecer o 2? 3 vezes 2, né? 3 aqui, então 3 duas vezes. 3 vezes 2, 6. E a propriedade, sim, vai valer para outros valores. E vamos anotar na nossa lista de propriedades. Vamos lá, então. Temos aqui, então, agora a propriedade número 3, tá certo? O que eu tenho lá? Eu tenho uma potência, A elevado a M, por exemplo, e essa potência está elevado a um expoente N. Lembrando que, se for igual, é uma coincidência, pode ser. Você mantenha a base A, tá certo? E simplesmente multiplica os expoentes, M vezes N. Eu preciso que você use isso, que você lembre dessas propriedades e utilize com uma certa habilidade, porque quando a gente chegar na parte de equações, em polinômios, etc., a gente usa isso o tempo todo, tá? Como se fosse simplesmente quanto é 2 mais 3, 5, tem que ser rápido assim. É por isso que é importante você ter essa visão, entender o conceito direitinho de potenciação. Por isso que eu falo, se para você ainda é um tema difícil, reveja essa aula quantas vezes você achar necessário, tá bom? Vai te ajudar muito para que você possa não simplesmente decorar, né? Porque quando vai chegar na prova, você vai botar uma lista de propriedades e ficar vendo se encaixa aqui ou ali. Você tem que ter habilidade, tem que saber manusear com isso, tá bom? Então, prosseguimos. Olha esse aqui agora. Eu tenho um parênteses elevado a 2, tá certo? Quando está elevado a 2, muitas vezes vocês vão ouvir parênteses ao quadrado, tá? Elevado ao expoente 2, a gente também costuma falar ao quadrado. No finalzinho da aula eu explico, beleza? Vamos lá. 3 sobre 2 ao quadrado. O que significa 3 sobre 2 elevado a 2? Significa o parênteses, que é 3 sobre 2, vezes ele mesmo, ou seja, vezes 3 sobre 2 de novo. E aí? E aí presta atenção, isso aqui é uma multiplicação de duas frações, tá certo? E esse parênteses ficou absolutamente desnecessário. Você, como é que multiplica a fração? Olha, professor, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, o denominador pelo denominador.
certo? E aí, se você observar o que aconteceu, o numerador apareceu quantas vezes lá em cima? O número de vezes indicadas por esse expoente. E o mesmo aconteceu com o denominador. Então, veja bem, quando você tiver uma fração, né, numerador e denominador elevado a um expoente, você pode elevar cada um desses elementos àquele mesmo expoente separadamente, ou seja, isso é o mesmo que 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, ou seja, 3 à segunda por 2 à segunda, tá? Você pode usar, e vale para todas as propriedades aqui, tanto neste sentido, ou seja, de repente numa situação você tem 3, você tem a fração elevada a um expoente, você pode separar, né? Botar o expoente separadinho, como pode ter esta situação e precisar escrever isso. Como é que eu vou saber quando é que usa uma coisa ou usa a outra coisa? Depende do contexto, depende da situação, depende da conta que você está fazendo e na hora você vai ter que sentir qual é a melhor opção, tá certo? Acredite, vai acontecer. Temos então a nossa quarta propriedade. Então vamos lá, propriedade número 4. O que eu tinha ali? Uma fração. Então agora observe que o numerador e denominador podem ser diferentes, tá certo? Elevado a um expoente, vamos botar n aqui, tá certo? Como é que você pode escrever isso? Você pode escrever a elevado a n dividido por b elevado a n, tá certo? Por uma questão de formalidade, tá? Óbvio, não existe divisão por zero, a gente vai botar uma observação aqui, b é diferente de zero, tá certo? Apesar de óbvio, se você vai escrever a propriedade, vale a pena ali o lembrete. Perfeito? Prosseguimos. Olha agora, eu tenho uma multiplicação de dois fatores dentro de um parênteses elevado ao quadrado, ou elevado ao expoente 2. O que significa, gente, parênteses ao quadrado? Significa parênteses vezes parênteses, tá? Então, o que tem dentro do parênteses? Olha, tem 3 vezes 2, aqui também 3 vezes 2. E como eu estou multiplicando um parênteses pelo outro, e a ordem dos fatores não altera o produto, eu percebo a existência do 3 duas vezes e do 2 duas vezes, então eu posso escrever isso como 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, você entendeu? Eu simplesmente troquei a ordem, para quê? Para enxergar que aqui, ó, eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho 3 à segunda, vezes, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 ao quadrado. Então, o que aconteceu na prática? Eu tenho uma multiplicação, não é isso? Elevado a um expoente, tá? Eu posso separar, né? Fazer a multiplicação com as bases separadas, cada uma delas elevada ao mesmo expoente, ok? E na hora de colocar aqui na nossa lista de propriedades, vamos representar assim, ó. Você tem, então, A vezes B elevado a N, tá certo? E isso vai ser representado assim. A elevado a N, o A vai aparecer N vezes, o B também vai aparecer N vezes, tá certo? Perceba que as propriedades, elas são meio óbvias, né? E se você, na hora, não lembrar, achar que você vai se confundir, faz um exemplo numérico, tá certo? Desenvolve, escreve, faz isso que esse exercício que a gente está fazendo, que você vai acessar, a tua memória vai acessar a propriedade e você vai utilizar a propriedade da forma correta. Beleza? Dica boa, hein? Ok, muito bom. Vamos à última então. Lembra que eu falei que eu fiz de outra cor aqui de propósito? Se você observar, eu simplesmente inverti, né? É que vai aparecer um negócio estranho agora para você. Você entendeu o que é a operação de potenciação, você entendeu o que é base, o que é expoente, né? E multiplica tantas vezes. Mas e se aparecer um expoente negativo? Espera aí, 3 elevado a 4, tá, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mas e se esse expoente fosse menos 4? Não ia ficar uma coisa estranha? Quantas vezes eu vou pôr ali? Menos 4 vezes? É estranho, não é? Mas eis que funciona. E como é que saiu isso aqui, essa ideia? Quando você fez 2 à quinta por 2 ao quadrado, voltando aqui para o anterior, você viu que o 2 apareceu 5 vezes, em cima, 2 vezes embaixo, cancelou, sobrou 2 à terceira, 5 menos 2, certo? Quando você tiver o expoente maior na parte de baixo, olha o que vai acontecer. Em cima você tem o 2 duas vezes, embaixo você tem o 2 5 vezes, tá certo? Tudo isso aqui é multiplicado, né?
Vou botar um pontinho. Tá certo? Você vai simplificar 2 por 2 dá 1, eu não preciso escrever 1. 2 por 2 dá 1, agora sim, né? Eu vou escrever 1, porque eu não teria mais numerador, e embaixo sobrou 2 a terceira. Então, isso deu 1 sobre 2 a terceira. Repare que agora a base está lá embaixo do denominador e o expoente também está lá, né? Embaixo no denominador, tá certo? E olha que legal, se você entendeu a propriedade aqui, 5 menos 2, 3, se você fizer 2 menos 5, 2 menos 5 dá menos 3, ó, 2 menos 5, expoente de cima menos o de baixo. Então, cara, olha que bacana, você pode representar esta fração desse jeito, com expoente negativo. Então, quando você encontrar uma base elevada a um expoente negativo, para fazer esse expoente ficar positivo, basta você inverter o inverso da base, tá certo? E põe o expoente como positivo, tá bom? Então, pronto, você tem aqui a sexta propriedade. Se você tiver, por exemplo, A dividido por B elevado a um expoente negativo, menos N, basta que você inverta a base passa a ser B sobre A, tá certo? E esse expoente que era negativo passa a ser positivo. E antes de concluir a nossa aula, respondendo aquilo que eu prometi no final, você vai ver que quando você encontra 2 elevado ao expoente 3, é muito comum os professores, e vocês mesmos usarem às vezes sem saber por quê, mas você fala 2 ao cubo. E quando você encontra 2 elevado a 2, você fala 2 ao quadrado. Quando o expoente é 2, é comum a gente usar o termo ao quadrado, e quando o expoente 3, é comum a gente utilizar ao cubo. E por que isso, né? Por que ao quadrado e ao cubo? Por que dessas expressões? Ora, pessoal, quando você calcula a área de um quadrado, se aqui mede A, aqui mede A também, e você sabe que a área é base vezes a altura. Como são? As medidas são iguais, tá certo? No caso do nosso quadrado, o que vai acontecer? Você vai ter A vezes A, que é A elevado ao expoente 2. Então, em referência ao quadrado, você fala que é A ao quadrado. E eu acho que a essa altura você já matou o cubo, né? Quando você... O cubo é aquela figurinha lá, o dado. O que acontece no cubo? Você tem aqui é A também, e a profundidade também é A. Vamos escrever aqui embaixo, pronto. Então, como é que você calcula o volume do cubo? É A vezes A, área da base, não é isso? Se quiser completar, olha lá, a área da base, né? Vezes a altura, que também é A. Portanto, você tem aqui A elevado ao expoente 3. E, em referência ao cubo, a gente fala A ao cubo, tá bom? Espero que você tenha curtido, gostado. Vou pedir para você compartilhar com seus amigos essa aula, tá bom? É importante para o nosso vídeo subir aí na pesquisa do YouTube, ok? E se inscreva no nosso canal para receber as novidades, tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.